Nas colinas verdejantes de Belém, um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Davi era conhecido por sua bravura, mesmo em sua juventude, protegendo seu rebanho de leões e ursos. Ele também era um músico habilidoso em tocar harpa e compor canções de louvor a Deus. Este humilde pastor possuía um coração voltado para Deus, um coração que um dia lideraria uma nação. Um dia, o profeta Samuel chegou, enviado por Deus, com uma missão especial. Deus havia instruído Samuel a ungir o próximo rei de Israel e o escolhido era Davi. Samuel, inicialmente procurando por uma figura imponente, viu-se direcionado a Jessé, pai de Davi. Um por um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, cada um aparentemente mais provável do que o anterior. No entanto, Deus lembrou a Samuel: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Finalmente, Davi foi chamado do campo. Ao olhar para o jovem pastor, Samuel soube que havia encontrado o escolhido. Tomando o chifre de azeite, Samuel ungiu Davi no meio de sua família. O Espírito do Senhor repousou sobre Davi naquele dia, marcando o início de sua jornada extraordinária de pastor a rei. Essa unção não era meramente simbólica. Era uma nomeação divina, uma prova do poder de Deus de escolher os humildes e elevá-los a posições de grande influência. A vida de Davi, a partir desse momento, seria um testemunho da fidelidade de Deus e do incrível impacto de uma vida entregue à sua vontade. O exército filisteu se reunira para a guerra contra Israel e entre suas fileiras estava um gigante chamado Golias. Sua altura imponente e desafios estrondosos infundiram medo nos corações dos soldados israelitas, incluindo o próprio rei Saul. Por 40 dias, Golias provocou os israelitas, zombando de seu Deus e de sua coragem. Dia após dia, o exército israelita permanecia paralisado pelo medo, incapaz de responder ao desafio do gigante. Então veio Davi, enviado por seu pai para entregar comida a seus irmãos que serviam no exército de Saul. Chegando ao campo de batalha, Davi ficou surpreso ao encontrar os israelitas encolhidos de medo. Ele ouviu incrédulo enquanto Golias lançava seus insultos e seu coração ardeu com justa ira. Davi sabia que o Deus que ele adorava era muito mais poderoso do que qualquer gigante. A fé de Davi em Deus era inabalável. Ele se ofereceu corajosamente para enfrentar Golias, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas do riacho. O rei Saul, desesperado por um campeão, concordou relutantemente. Ele ofereceu a Davi sua própria armadura, mas ela se mostrou muito pesada para o jovem pastor. Davi, confiante na proteção do Senhor, recusou a armadura do rei e avançou para encontrar o gigante. Golias, enfurecido pela audácia de Davi, amaldiçoou o jovem e avançou em sua direção. Davi, com um movimento rápido, lançou uma pedra de sua funda. Ela encontrou seu alvo, afundando na testa de Golias, e o gigante caiu no chão, morto. Os filisteus, testemunhando a derrota de seu campeão, entraram em pânico e fugiram. Davi, o pastor de ovelhas, havia triunfado sobre o poderoso Golias, provando que a fé em Deus é mais poderosa do que qualquer arma ou inimigo. A vitória de Davi sobre Golias o tornou um herói instantâneo. As mulheres de Israel cantavam seus louvores, declarando: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. 1 Samuel 18, 7. Enquanto Davi se deleitava na adoração do povo, o rei Saul ficava cada vez mais invejoso. Ele via a popularidade de Davi como uma ameaça ao seu próprio trono e começou a nutrir um profundo ressentimento em relação ao jovem guerreiro. O ciúme de Saul aumentou, transformando-se em uma paranoia perigosa. Em várias ocasiões, ele tentou matar Davi, impulsionado por acessos de raiva e suspeita. Davi,
Embora inocente de qualquer delito, viu-se constantemente fugindo, buscando refúgio da ira do rei. Em meio a tudo isso, Davi permaneceu leal a Deus e a Saul, reconhecendo-o como o rei ungido por Deus. Ele se recusou a levantar a mão contra Saul, mesmo quando teve várias oportunidades para fazê-lo. O tempo de Davi, sob a perseguição de Saul, foi um período de imensa provação e refinamento. Ele aprendeu a depender completamente de Deus para proteção e provisão. Ele aprimorou suas habilidades de liderança, reunindo um grupo de seguidores leais que reconheceram sua integridade e coragem. Esses anos de sofrimento, embora dolorosos, moldaram Davi no líder que ele estava destinado a se tornar. À medida que a loucura de Saul crescia, Davi foi forçado a fugir para salvar sua vida, buscando refúgio em cavernas e desertos. Ele viveu como um fugitivo, constantemente em movimento, caçado pelos homens de Saul. No entanto, mesmo no exílio, o caráter de Davi brilhava. Ele se tornou um protetor dos vulneráveis, defendendo aqueles que estavam sendo oprimidos. Sua reputação de justiça e retidão se espalhou, atraindo pessoas para ele. Apesar das dificuldades que enfrentou, Davi nunca perdeu de vista a promessa de Deus. Ele sabia que estava destinado a ser rei, mas se recusou a tomar o trono pela força. Ele confiou no tempo de Deus, acreditando que ele orquestraria a ascensão de Davi ao poder em seu próprio tempo perfeito. A fé inabalável de Davi, mesmo diante da adversidade, é um testemunho de sua confiança no plano de Deus. O reinado de Saul finalmente chegou a um fim trágico no campo de batalha. Ele morreu junto com seus filhos, deixando um vazio na liderança de Israel. O povo, lembrando-se da coragem e integridade de Davi, clamou para que ele fosse seu rei. Davi, humilhado por sua confiança, aceitou o trono, marcando o início de seu reinado como o segundo rei de Israel.